Olá pessoal, nossa aula de hoje será sobre o Simple Present Tense e suas nuances. Vocês sabem que o presente simples, em frases afirmativas, eles têm 3 terminações: s, es e es. Então vamos lá. Então, conjugação na terceira pessoa do singular, né? Affirmative form. He, she, it. Vocês sabem que na terceira pessoa, né, é quando os verbos sofrem alteração. As demais pessoas, representada por 5 pessoas do verbo, I, you, we, you e they, o verbo aí em destaque play não sofre nenhuma alteração. Então vamos conjugar. O verbo to play é o verbo jogar, brincar ou tocar, dependendo do contexto. Então toda vez que eu vou conjugar o verbo, ele vem no infinitivo, or base form. Então nós temos que tirar a partícula, né, o to, e fazer a conjugação. Por exemplo, I play, eu jogo. You play, você joga. He plays, ele joga. She plays, ela joga. It plays, ele ou ela joga, no caso o objeto. We play, nós jogamos. You play, vocês jogam. E they play, eles ou elas jogam. Então, como eu falei, né? Other people, I, you, we, you e they. We do not add s. Nós não acrescentamos o s para as demais pessoas. Quando eu falar em demais pessoas, são 5 pessoas do verbo. 2 do singular e 3 do plural. Ok? Próximo slide. Então, o verbo estudar, vocês sabem que o verbo estudar, né? Ele termina em y, certo? Ele termina em y, mas é acompanhado de uma consoante. Então, o que é que eu vou fazer? Na terceira pessoa, né? Eu vou tirar o y e acrescentar ies. Vai ficar he studies, she studies, it studies. It studies. Certo? Então eu vou acrescentar a terminação ies e o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Quando for demais pessoas, né, o verbo permanece inalterável. We stud, you stud, they stud. Ok? Other people, I, you, we, you e they. We do not add ies. Então, para as demais pessoas, nós não acrescentamos o ies, como vocês estão vendo aí. Apenas na terceira pessoa do singular. O verbo vestir, que é o verbo to dress, né? Ele vai receber a terminação es. Então, por exemplo, I dress, eu visto. You dress, você veste. Terceira pessoa, he dresses, she dresses, it dresses. Ou seja, o verbo recebeu o acréscimo do es. No plural, primeira pessoa do plural, we dress, nós vestimos. You dress, vocês vestem. E they dress, eles ou elas vestem. Ou seja, o verbo não recebe as terminações. A terminação é essa. Então, essa regrinha aí é muito importante, né? Verbos terminados em s, ss, sh, ch, x, z e o. Eu falo que é a terminação dos verbos que apresentam um chiado. Wash, watch, fix, tá vendo? Então, esses verbos aí, por natureza, eles vão receber o es na terceira pessoa. O verbo ir, né? O verbo ir fica he goes, she goes, it goes. Recebeu o acréscimo do es. O verbo to fix, que é o verbo consertar, terminação em x, né? Ending, terminação, né? Então, he fixes, she fixes, it fixes. Recebeu o es. O verbo assistir, qual é a terminação dele? ch, né? He watches, she watches, it watches. Ou seja, recebeu o es. O verbo lavar, to wash. Qual é a terminação do verbo to wash? sh. Então, he washes, she washes, it washes. Ou seja, quando eu for conjugar esses verbos para as demais pessoas, né, os verbos ficarão normais. Ou seja, we go, we watch, we fix, we wash, ok? Então, não recebe o es para as demais pessoas, apenas na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular, pessoal? Depois de tanto exemplo aí, he, she, it. Ou seja, terceira pessoa do singular. Muitos alunos meus confundem terceira pessoa do singular com plural, e não é, certo? Então, em inglês, os verbos na terceira pessoa do singular recebem es, es e es.
Então, interrogative form. Na forma interrogativa, os verbos permanecem inalteráveis. A única coisa que nós temos que fazer é colocar os auxiliares, do ou das. O do, we use this auxiliary for other people, always in front of subject pronouns. Então, nós usamos o auxiliar do, né, para as demais pessoas. Vocês sabem que as demais pessoas são representadas por 5 pessoas, né? E os verbos não recebem nenhuma terminação. O das é outro auxiliar, né? We use this auxiliary for third single form, always in front of subject pronouns. Então, sempre à frente dos pronomes pessoais. Por exemplo, do you study? Você estuda, né? Por que eu usei o do aí? Porque you representa demais pessoas. Se for terceira pessoa, eu vou perguntar como. Eu vou perguntar agora se ela estuda. Does she study? Ela estuda, né? Por que eu usei o does? Porque she representa a terceira pessoa do singular. E agora eu vou perguntar se eles estudam. Do they study? Eles estudam. Então o do, ele está sempre à frente dos pronomes pessoais de demais pessoas. E o das, à frente dos pronomes pessoais de terceira pessoa. Interrogative form, all the verbs do not receive any ending. Nas formas interrogativas, todos os verbos não recebem nenhuma terminação. Vocês estão vendo aí no visual, né? Também no visual nós podemos aprender. Ok? Negative form. Na forma negativa, eu posso usar 2 auxiliares, né? Don't para as demais pessoas e doesn't para a terceira pessoa. Don't. We use this auxiliary for other people, between subject and the main verb. Nós usamos este auxiliar para as demais pessoas, entre o sujeito e o verbo principal. Por exemplo, I don't study Japanese. Eu não estudo japonês. I don't study Japanese. Então, I é o pronome pessoal. Don't é o auxiliar da forma negativa. E study é o verbo principal, the main verb. Na terceira pessoa, né, eu uso outro auxiliar. Eu uso o doesn't. We use this auxiliary for third single form, between subject and the main verb. Então, também eu vou usar o doesn't entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, she doesn't study Japanese. Ela não estuda japonês. Então, o doesn't é usado entre o sujeito e o pronome pessoal. Negative forms, all the verbs do not receive an ending. Formas negativas, todos os verbos não recebem nenhuma terminação. Então, vocês perceberam que em frases interrogativas e negativas, os verbos ficam inalteráveis. Ou seja, temos apenas que colocar os auxiliares de forma adequada, né? Forma interrogativa, o auxiliar vem à frente. Forma negativa, o auxiliar fica entre o sujeito e o verbo. Ok? Então, eu trouxe para vocês um exercício para a gente fixar o que nós aprendemos. Exercise involving simple present tense. Exercício envolvendo o presente simples. The first, put the verbs in the third single form, adding s, es, ies. Então, coloque os verbos na terceira pessoa do singular, adicionando s, es e es. Então, por exemplo, o verbo love. O verbo love é o verbo amar, não é isso? Então, o verbo amar vai receber que terminação? Vocês sabem? Então, o verbo amar vai receber o s. Love, loves. He, she, it loves. Ok? Na letra B eu tenho o verbo assistir, né? Watch, watches. Vai receber es. Certo? Na letra C, o verbo vestir, dress, vai também receber es. Vocês viram aquela regra, né? Verbos terminados em s, ss, sh, ch, x, z e o, acrescentamos es na terceira pessoa. Ok? O verbo parar recebe apenas o s. Stops. He, she, it stops. O verbo correr, run, vai receber apenas o s. Runs. Ok? Então, play.
Play termina em Y, mas é acompanhado de vogal, né? Então, play, deixa eu apagar aqui, vai receber apenas o S. Play fica plays. O verbo say, na terceira pessoa fica says, né? Ou seja, eu pronuncio diferente. O verbo dance, quando o verbo termina em E, você faz o quê? O acréscimo apenas do S. He, she, it dances. O verbo speak, que é o verbo falar, eu vou acrescentar apenas o S. He, she, it speaks. O verbo caminhar, walk, também recebe o S. Walks. O verbo try, que é o verbo experimentar, né? Fica tries. Ou seja, eu tirei o Y e acrescentei ES. Por quê? Porque try termina em Y, mas é acompanhado de consoante. E, finalmente, o verbo stay, né, que é ficar, permanecer, termina em Y, mas é acompanhado de vogal, recebe apenas o S. He, she, it stays. Na segunda questão, pass the phrases into negative form. Passe as frases para a negativa. Ele joga futebol todo fim de semana. Então, o que é que vocês percebem? Vocês percebem que eu coloquei o verbo jogar com o S em negrito. Por quê? Porque essa terminação vai sair, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Entre o pronome pessoal, he, e o verbo jogar, né? Entre o pronome pessoal he e o verbo jogar, vou colocar quem? Doesn't. E o verbo perderá a terminação. Então, fica he doesn't play volleyball ever weekend. Ele não joga vôlei todo fim de semana. Então, o verbo perdeu a terminação, né? Tinha a terminação inicialmente com o S, agora não tem mais, né? Porque o verbo está na negativa forma, terceira pessoa. Então, toda vez que vier na terceira pessoa, você tem que tirar a terminação, passando assim o verbo da afirmativa para a negativa. Na letra B, eu tenho They always go to the cinema on Sundays. Então aqui eu tenho they, que é eles ou elas. Tem o verbo ir, né, que está no plural, e tem always, que é um advérbio de frequência, né? Eu falei a vocês que os advérbios de frequência indicam rotina, né, ou frequência. Então, they always go to the cinema on Sundays. Eles sempre vão ao cinema aos domingos. Então, entre o pronome pessoal they, eu vou colocar quem? They always don't go to the cinema on Sundays. Posso até tirar o always. They don't go to the cinema on Sundays. Eles não vão ao cinema aos domingos, certo? Então, os advérbios de frequência, eles indicam o quê? Frequência ou rotina. Beleza? Então, na letra C, eu tenho She often studies Spanish on Mondays, from 7 to 9, 10. Ela sempre estuda espanhol nas segundas-feiras, das 7 às 9h10. Então, eu vou deixar isso aí para vocês fazerem. A letra D eu tenho I go for a walking 4 times a week. Eu vou fazer caminhada, né, 4 vezes por semana. Então, seria como? I don't go for a walking
I don't go for a walking 4 times a week. Eu não vou fazer caminhada, né? 4 vezes por semana. Então, vocês viram que o don't ficou entre o sujeito, né? E o verbo. O don't faz o intercâmbio, né? Ou seja, ele fica no meio, entre o sujeito e o verbo. Eu não vou fazer caminhada 4 vezes por semana. Então, agora, vamos finalizar com a terceira questão. O uso de do, does, don't e doesn't. Então, vamos lá. Na letra A eu tenho You like radical sports. Se eu sei que esse pronome aqui representa demais pessoas, então eu vou usar do, né? O do é usado para frases interrogativas e afirmativas. E o don't é usado para frases negativas. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma frase interrogativa, então o auxiliar usado será do. Do you like radical sports? Você gosta de esportes radicais? Aqui eu tenho uma afirmação. Se eu tenho uma afirmação, eu vou usar o mesmo auxiliar, certo? Esse auxiliar aqui foi usado para tornar frases interrogativas. E esse auxiliar aqui foi usado para confirmar. Sim, eu gosto, né? Esse do aqui, ó, substitui verbo e complemento da frase, deixando a resposta curta e afirmativa. Beleza? Então, eu vou deixar o restante para vocês fazerem em casa e espero que vocês tenham gostado da minha aula. Na sequência, eu vou colocar essa música aí para vocês ouvirem, certo? De Earl Grant, The End, At the End of a Rainbow. At the End of a Rainbow, ok? Então, até mais, pessoal.